Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com on-board entrando no ar. Nós estamos aqui no Vocari Experience, no Voc Hope, dentro do Logos Hope da OM, pela primeira vez gravando um podcast sobre as águas. E estamos aqui ao vivo com essa galera que vai fazer barulho agora! Muito bom! Estamos aqui no navio Logos Hope, atracado em Santos. E eu preciso falar que é uma grande honra estar aqui, porque eu sou o torcedor do Santos. Cadê a torcida do Santos? Uou! Geralmente eu faço isso, só levanta um velhinho lá no meio. Aqui tem gente. Aqui pelo menos nós somos maioria. Estamos em Santos, estamos aqui ao vivo dentro do navio. Um grande privilégio estar dentro desse navio que tem tanta história. Faz 20 anos a última vez que ele passou por aqui. Ele vai passar por todo o litoral brasileiro. E embarcado junto comigo temos aqui Simval Júnior. De volta. Olá, pessoal, tudo bem? Simval Júnior podcast. Já participou outras vezes do podcastirmãos.com e está aqui com a gente. Pela primeira vez no podcast, Gabriel Prieto da Holy Burger e Aline Davi da Steiger. E aí, galera? Muito bom, gente. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o tipo de missões que eles desenvolvem. Eu quero que cada um rapidamente apresente um pouquinho do que eles têm feito em missões e como eles entendem missões. E explica um pouquinho, Simval, o que você, através do Expresso Ação e das iniciativas que você tem participado, como você acredita que você tem sido usado por Deus para fazer missões? Bom, pessoal, algumas coisas que eu tenho feito no decorrer da vida, elas passam sempre por mobilização de pessoas, levar as pessoas para descobrirem o lugar delas, o lugar de serviço delas no mundo. É esse caminho que eu tenho trilhado e ajudado as pessoas a descobrirem isso. O Expresso Ação é uma missão urbana, então nós trabalhamos na cidade com desenvolvimento comunitário, nós temos uma área que trabalha aquilo que são os projetos comuns, aí muitas igrejas têm, muitas organizações têm, aqueles projetos que trabalham no contraturno escolar, com futebol, com alguma luta, alguma arte marcial, com dança, com arte. A gente tem feito isso. Mas a gente tem uma outra área que é voltada para inovação e tecnologia social, que eu tô falando, né? Então a gente descobre formas de empreender e trabalhar a transformação social a partir de tecnologias de transformação. Então, é isso que a gente tem feito na cidade. E, atualmente, eu deixei de ser diretor executivo do Expresso Ação. Eu fiz isso há 4 meses, continuo na diretoria estatutária, para plantar uma igreja. Então, estou trabalhando em São Paulo, na região do Ipiranga, nós estamos plantando uma igreja, e essa é a área que eu estou envolvido. Então, eu estou em outros movimentos na cidade, né? A Glocal, não sei se vocês conhecem lá em São Paulo, a Glocal é um movimento, nós fazemos nossos encontros no teatro, nas terças-feiras à noite, e a gente tem uma aceleradora de projetos sociais. Então, a gente treina a gente para fazer melhor aqueles projetos de impacto e transformação social. Então, essas são as coisas que eu estou envolvido e o Vocari, né, que muito bom. É aquilo que a gente tem feito. Gabriel, eu sei que você já falou aqui, mas dá uma resumida rapidinho para quem só está ouvindo a gente dentro do podcast, para entender qual que é a sua pegada missionária. Cheio de tatuagem aí, calça rasgada, como que é assim, missionário? Eu cheguei com essa calça rasgada para ver minha avó com 94 anos, ela falou, o que tá acontecendo, filho? Você abriu um negócio, deu certo e você tá piorando. Tá piorando. Na real, a gente trabalha muito parecido com o que o Expresso Ação faz. Enfim, Deus nos deu o Holy Burger, na verdade, para potencializar missões, não somente a que deu origem ao Holy, que é o Extreme, que trabalha com arte e comunidade urbana, basicamente jiu-jitsu, futebol, skate, hip hop, percussão, balé e outras coisas lá na Cracolândia, em São Paulo. E o Holy também vem para suportar essa missão, né, a missão local que tá ali, e também para ajudar na plantação de igrejas ao redor do mundo. Então a gente tem tido essa experiência, não só de igreja, né, o Holy já bibliotecas e outras coisas que a gente faz, que o Holy acaba ajudando, base missionária, enfim, uma série de ações que a gente faz não somente em São Paulo, na Amazônia, na África, no Peru, enfim, já fez bastante coisa. E os funcionários que vocês levam lá pro Holy também tem, você tem uma intenção com eles lá, né? Não são simplesmente pessoas para te ajudar. Não. O Holy nasceu para resolver um problema que a gente tinha na época da ONG, que era os meninos quando faziam 16 anos, a gente não podia mais atendê-los, né? Por uma questão até de física, de estrutura. Então a gente acabava meio que não tinha muito o que fazer com ele, né? Então quando nasceu o Holy, depois você conviver a adolescência inteira com, sei lá, com vários meninos, a gente sofria por não ter muito o que fazer, de continuar acompanhando esses meninos, com o discipulado, com todas as coisas que a gente faz. E aí nasceu o Holy também, ajudou para dar o primeiro emprego. Então a gente tem lá, já chegou a ter 14 meninos que saíram do projeto social e que trabalham com a gente alguns trabalham com a gente ainda, alguns foram para outros restaurantes, mas que através da cozinha também se encontraram profissionalmente. Sei lá, foram meninos que fizeram 8, 9 anos de futebol no projeto e recebendo palavra, recebendo, enfim, sendo ministrado, discipulado, mas acabou não virando jogador de futebol, né? Então o Holy também veio, o Holy, o Forno, Casa do Padeiro e outras coisas que a gente tem hoje, elas
vieram também gerar o primeiro emprego, né? E através disso acaba impactando a vida deles, não somente na questão da fé, né? Mas dando destino, futuro, enfim, dignidade, trabalho. É muito legal. E vem meninos que se descobriram na gastronomia. E a gente usa muito isso, né? A gastronomia também é um agente de transformação social, né? E através dela o cara encontra a oportunidade. É muito legal. Já teve algum caso de alguém que empreendeu depois de passar pelo Holy? Tipo, alguém que abriu o seu próprio negócio? Já teve. Os amigos procuram ele pra ver como é. Vou abrir uma hamburgueria. Teve um. Saulo, né? Nós temos um amigo em comum aqui, o Saulinho, né? O Saulo a gente não era da ONG, né? Mas enfim, o Saulo veio quando foi abrir o Stella, a hamburgueria dele. Ele falou, eu quero trabalhar com refugiados. O Saulo trabalha com venezuelanos, se eu não me engano, né? Gente que fugiu nesse recente êxodo aí, né? E aí o Saulo, ele falou, queria abrir, eu falei, cara, vem passar o Saulo foi trabalhar com a gente no Holy e agora abriu o Stella, é muito legal. Olha que legal, cara. O cara queria abrir uma concorrente, digamos assim, né? Entre aspas, da hamburgueria dele. Ele deixou passar uma semana, o cara aprendendo tudo lá pra poder abrir essa outra hamburgueria. E é muito legal porque hoje ele é um cara que também tá estabelecendo o reino, né? Gerando emprego, cuidando de famílias, né? Refugiados, no caso dele. O Stella Burger é apoiador do Expresso Ação. Olha aí. Tem um monte de evento que a gente faz, tem hambúrguer, é do Stella Burger. Muito legal, mano. Muito legal. Aline. E eu não fico com ciúme. Não fica com ciúme? Não, que bom. Não, porque o dono é o mesmo, é a mesma holding, entendeu? Muito bom. É o holding eterno, né? Muito bom. E a Aline do Steiger. A Aline, assim, é legal que cada vez que eu encontro ela tá com um cabelo diferente. Hoje ela veio com cabelo, assim, natural. Eu já vi ela de cabelo rosa, cabelo azul, cabelo verde e tal. O que aconteceu hoje que você não... Eu tava muito destruído, né? Aí eu precisei dar Precisa dar uma recondicionada. E fazer aí, ele voltar à vida. Aline, explica para o pessoal um pouquinho o que é Steiger. Bom, eu vou começar pela definição do nome, né? Steiger, ele é uma missão que ele nasceu no início dos anos 80, para ser mais exato, em 1983, em Amsterdã, com o propósito de alcançar uma galera que não estava sendo alcançado pela igreja lá naquele momento, que eram os punks e os skinheads. Então, o David Pierce, que é o nosso fundador, cria uma banda que chama No Longer Music, e a partir desta banda ele começa a ir para os bares. Mas o processo foi anterior, na verdade. Ele passa um ano convivendo com essa galera, entendendo quais eram as questões que estavam permeando aí esse contexto social e quais eram as dúvidas, os anseios, os medos, todas essas coisas. E aí ele forma essa banda e vai para esses espaços, começa a tocar, começa a evangelizar essa galera. E em decorrência disso ele cria um estudo que chama Rock and Roll Bible Study, que acontece no Steiger 14, Pier 14, lá em Amsterdã. Então, surge esse nome aí que todo mundo sempre pergunta, mas o que é Steiger, né? E a Steiger tá aí há quase 40 anos, buscando levar Jesus Cristo e a cruz de Cristo para jovens hoje, entre 15 e 35 anos, que nunca entrariam numa igreja. Então, no mundo cada vez mais secularizado, nós temos encontrado na arte uma forma de expressão e de levar Cristo por meio da arte para essa galera que não viria. Então nós temos ido até lá e a gente tem falado de Jesus para eles. O ano passado a gente teve alguns eventos que aconteceram e entre 2018 e até 2019, aproximadamente 12 mil jovens tiveram a oportunidade de ouvir falar claramente sobre Jesus e tem sido algo bem legal, assim. A gente é uma galera um pouco estranha, um pouco fora da curva, mas nós somos crentes de verdade. Aquela galera, assim, geralmente entra na nossa igreja e a gente fica olhando, assim, o que é e tal. Mas acho que esses caras não é crente, não. Mas é uma galera a ser alcançada e o Steiger tem feito isso de maneira excelente. E muito legal porque, assim, os três, apesar de todos nós, missionários, termos essa visão do transcultural, entendemos a necessidade e até os três estarem, de alguma forma, ligados a isso, são três ligados muito à realidade urbana. Eu costumo brincar com o Simval, né? Eu falo, Simval, o que você tá fazendo em São Paulo, Simval? Sai daí. A cidade é muito maluca. Ele fala, não, eu gosto do cheiro do CO2, do monóxido de carbono saindo dos escapamentos. Eu gosto de ficar 2 horas no trânsito da cidade. Eu sou paulistano. A gente tá plantando na igreja. Olha lá, tem gente que levantou a mão ali, ó. A gente tá plantando... filho. Não é. Meu filho tá pra cá. A gente tá plantando uma igreja e a nossa igreja tem SP no nome. Nossa igreja é SP. Nossa igreja é SP. Aí tem uma coisa. Quando eu tava na inauguração, eu falei, galera, é o seguinte. Se você não gosta de São Paulo, não vai rolar você tá aqui. Porque aqui tem uma galera que curte viver nessa cidade. Curte essa Metade das pessoas que moram em São Paulo não gostam de São
São Paulo e a outra metade gosta. A gente tá comprometido em trabalhar intencionalmente com aqueles que gostam da cidade, porque quem gosta da cidade tem uma relação com a cidade, de pensar, de viver os horários, a hora que as coisas acontecem, os lugares onde a gente gosta de comer ou de fazer as coisas. Então tem essa intenção, né, na hora de apresentar o evangelho. Isso é muito legal, porque se você vive num lugar, até a gente falou de trabalho, a gente falando até da cidade, se você está num lugar que você está lá só para ganhar a sua vida, né, só para pagar seu boleto, você não vai se relacionar com ninguém, você não vai viver aquela realidade e vai deixar isso, vai perder sempre sonhando com a próxima fase, né? Quando será que eu vou poder sair daqui? A gente fala isso, até um paralelo, né, para quem tem filho pequeno, a gente fala assim, curta cada momento do seu filho, não fica só esperando o próximo momento, senão você vai ver ele fez 18 anos, você só ficou esperando passar a idade, né? E acho que na cidade, no trabalho, quando você entende o seu lugar e a sua vocação, você começa a viver de uma forma muito mais intencional tudo que você vive, né? É isso aí. Eu amo São Paulo também, cara. É mesmo? Eu só lamento eu ter criado o WhatsApp, cara. Tem WhatsApp? O WhatsApp acabou com a nossa vida, meu. Por quê? Porque você tem que ficar online, é muito louco isso, né? A tecnologia, cara. E a gente tem obrigação, você quase não desliga mais, né? Eu tenho tido a experiência, não sei se é uma realidade só aqui em São Paulo, né? Mas acho que, enfim, de não ter que estar disponível. Nós não somos obrigados a estar disponível o tempo todo, né? Me dá agonia de não ter 2 flechinhas azul agora, meu. Não tinha essa parada antes, sabe? Os 2 sinaizinhos. As 2 flechinhas azul. Você trabalha com tecnologia, pô. É que eu não ativo, a minha não tem. Entendi. Isso é legal, eu não fiz isso ainda. Mas isso é pior, sabe? É o pior tipo de gente, o pior tipo de gente que faz isso, sabe por quê? Porque ele lê tudo, mas não responde nada. Exato, responde quando eu quiser. Não, é engraçado porque... Muito melhor. É engraçado porque a pessoa te mandar oi, só fala assim, oi. Aí você é obrigado a responder um oi, né, meu? Eu falo, mas vamos discutir isso agora, tecnologia. É muito melhor quando você recebe uma mensagem de texto, você lê e responde quando quiser, do que quando a pessoa te liga no meio de tudo e o telefone é prioridade. Você tem que parar pra atender, não é verdade? Ou não, né? Então. Eu já... Cara, tem várias formas de comunicação. Você pode mandar mensagem, WhatsApp, você pode falar pelo Messenger. Pode mandar uma carta. Pra que você vai ligar pra alguém? Não me ligue. Não precisa ligar. Mande mensagem. Marco Aurélio, cadê Marco Aurélio? Ouviu um amém, Marcola? Cadê? Aê, não precisa ligar, Marcola. Pode mandar uma mensagem, a gente vai ler e responder. O tutorial pra eu chegar aqui no Logos foram 4 vídeos de 1 minuto, meu. Ô, Marcola, me ajuda. O Marcola, se ele não liga, ele manda vídeos. Aí você tem que assistir o vídeo da cara dele. Aí o filho dele assim, passa correndo em casa, ele fala, ô filho, aí bota o filho no ar, legal. Mas essa é a realidade urbana. E nessa realidade a gente precisa de pessoas que intencionalmente estejam vivendo aquela realidade. E até existe alguma polêmica com relação a isso, mas agora a gente aqui, como pensando em missões urbanas, a gente pode falar sem ninguém poder rebater o que a gente está falando. Porque missões urbanas também é missões, né? Não é só se a gente não está pensando em outros países que nós não estamos fazendo missões. Existem outras culturas dentro de uma única cidade, como a cidade de São Paulo, por exemplo. Total. E isso é uma coisa bem pertinente, assim. A gente, como Missão Steiger, a gente faz muitos estudos com relação a esses movimentos da cultura, para entender e para encontrar esses pontos de contato de como a gente ser relevante, respondendo aquilo que as pessoas estão buscando numa linguagem que elas entendam. Então, não adianta a gente usar um evangeliquez na rua que o cara vai olhar para mim e falar, o que você tá falando? Tipo, né? Chegar, varão, você não quer ouvir falar sobre Jesus? Mas existe esse fenômeno, né? Hoje 80% dos jovens que existem, eles vivem nas áreas urbanas. E houve meio que um êxodo, assim, né? Da galera vindo. Isso. Sim. E é uma galera que hoje forma o quê? Mas tipo 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Então é muita gente. Até tem uma coisa que aconteceu aqui que vocês talvez tenham reparado, talvez não, que quando nós estivemos aqui na frente, tanto o Paulinho quanto o GP e eu, você não percebeu a linguagem típica de igreja. Isso é um fenômeno das missões urbanas de gente que trabalha na rua. A gente corta todo o evangeliquez do nosso vocabulário e toda vez que a gente for falar aleluia, glória a Deus, amém, a gente fala porque quer. A gente fala uau, né? A gente fala uau, Eu falo aleluia, glória a Deus. Mas a gente fala porque quer. Né? A gente tem intenção de dizer. Não sai sem querer, né? Não sai sem querer. Porque, imagina, você tá falando com uma pessoa dando uma palestra numa escola e a pessoa te conta um negócio legal. Você fala glória a Deus e o cara... Mas é porque tem o Cabo Daciolo, né, mano? Ele ajudou. Agora ficou, né? É verdade. O Cabo Daciolo ajudou nesse rolê. Agora ficou tranquilo. Porque virou meme, né? Botaram X, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora ficou mais fácil, né? Aí até o ateu dá glória a Deus hoje, mano. É verdade. Mas quando o ateu fala é glória a Deus.
por causa do Daciolo. Tô brincando, é verdade. Então, no lance do fenômeno urbano, cara, assim, quando Jesus instituiu a igreja, enfim, quando nasce a história toda, não tem a ver com a teologia dela só, mas tem a ver com a linguagem dela para o tempo, né? Então tem muito a ver com o que a gente faz, né? A gente lutou, eu sei que eu lutei a minha adolescência, a juventude, boa parte da minha juventude, lutando entre sagrado e profano, né? A gente falou sobre isso lá atrás, lembra, Paulinho? A bateria. Sim. A bateria chegou na igreja, nossa, mano. Eu passei por tudo isso, cara. O mundo entrou na igreja e tal. Aí, enfim, a guitarra. Né? E outras coisas. Depois de um tempo virou tatuagem. Agora eu não sei o que é. Mas enfim. Agora DJ, coach. Agora o coach chegou na igreja. O coach, é. Agora o louvor feito com DJ. Mas faz parte da... Eu acho que, principalmente das igrejas urbanas, nem tô falando só de linguagem, e nem de falar o que as pessoas querem ouvir, né? Mas de dar resposta, assim, quando a Aline falou. Da linguagem também tem a ver, né? Da cultura, o contexto onde está inserido. E ao invés de espanar as pessoas por causa da nossa linguagem, da nossa roupa, das nossas culturas, não transformar costume em dogma, doutrina, a gente aproxima, que é muito que o Marquinhos fala, Marquinhos Botelho, de encurtar a distância entre o Jesus e as pessoas, né? Acho que o evangelismo urbano tem muito disso, porque vamos combinar, se o cara quer ouvir uma palavra, uma mensagem, ele vai no YouTube, a gente faz muitas vezes isso, quer ouvir um pregador, né? E querendo ou não, as pessoas estão, e agora o podcast também, né? Que pra mim o podcast é o YouTube do rádio, é isso. Pra você ouvir fazendo outra coisa, você pode ouvir lavando louça no trânsito. Em São Paulo, cara, a gente mora nas públicas no de São ônibus, Paulo. no Os metrô, já era. 3 horas por dia ouvindo podcast, porque estão no trânsito, né? É a única cidade que pode dar conta do conteúdo que vocês têm. É verdade, e tem uma outra coisa, só pra concluir assim, que eu acho que a gente tem em comum também, que é a nossa vida falar, não só a nossa boca falar, sabe? Tem muito a ver com sabe a fé sem obras? No nosso contexto urbano, paulistano, a gente tem muito mais, claro, além de ser, né, do que fazer, mas consequentemente sendo, fazendo, porque aí no contra isso não tem, sei lá, o cara pode falar, mas os crentes são assim, os crentes fazem aquilo, crente é tudo não sei o quê. E aí quando a gente se desenvolve, como a gente, como todo mundo aqui já falou, cara, conta essas obras, quando você gerar um emprego pra alguém, você cuidar de alguém, você estender a mão a alguém, não é o evangelho do abraço grátis também, não é isso que eu tô falando, mas o evangelho encarnado em nós, né, sendo traduzido em atitudes, contra essas coisas no contexto urbano não tem o que falar. Por exemplo, a Cracolândia, que é o contexto onde eu tô bastante inserido lá. Cara, 90% das missões que estão lá são evangélicas, mano, são cristãs. Entendeu? Então tem muito a ver com o dia a dia, né? A gente presente, a gente fazendo, a gente cuidando. Mas isso não importa. Quanto às nossas obras, quanto àquilo que a gente faz, não tem palavra aí. Acho que isso, não somente urbanamente falando, mas acho que o cristão de um modo geral, né? Não tem muito que... A gente amar as pessoas, né? No sentido de que, cara, eu sou um cristão. Eu sei qual é a norma pra minha vida, é a partir da palavra. Quando eu vou falar de Jesus pra alguém, eu não posso esperar que aquela pessoa, ela em 2 dias vai se transformar exatamente num cristão que tá há 40 anos caminhando dentro do evangelho. Então eu acredito que é muito isso, assim, de entender que eu estou pregando para pessoas que não conhecem a Cristo, né? Que não tem uma referência bíblica que rege o padrão moral, que rege o padrão social, a forma como ela se relaciona amorosamente, sexualmente, na vida, enfim, tudo, né? E de compreender que, cara, eu preciso compreender esse contexto, da onde a gente está indo, né? Que é diferente do meu. Isso. No nosso caminho agora, como Expresso Ação, quando a gente começou a empreender em tecnologia social, a gente começou a ir para esse mundo do empreendedorismo, o mundo das startups, e a gente tem uma startup que foi acelerada, e a gente começou a entrar nesse outro campo, que é da missão urbana também. E a gente vê como é carente nesse lugar o posicionamento dos cristãos, né? Então tem algumas organizações que, inclusive, né, aqui a Bluefields é do Movimento Vocari, que é uma aceleradora de startups. Mas a gente percebe como é importante a gente estar nesses lugares, porque a gente percebe quando chega na conversa, perceber a decisão de fazer um negócio honesto, de fazer a coisa certa, de não pegar o jeitinho, de você não vai buscar uma solução que vai lesar alguém, né? Criar um negócio que engana, que mente, o que é muito comum. Então acontece um monte. Eu tenho certeza que se você não sofreu um golpe por alguém aí, criou um negócio pra promover golpe e tirar dinheiro dos outros, você conhece pelo menos uma pessoa perto de você que passou por isso. Então, a gente, quando tá vivendo a missão urbana, a gente também tem que olhar pra esses aspectos do enfrentamento do mal, enfrentamento do pecado, né? E romper essa consciência que a gente tá lidando o tempo todo, de a gente tá sempre indo no campo, e as igrejas erram, as missões também erram quando olham pro mundo, pensando que o mundo tem a perspectiva só do bem e do mal. A gente tem que olhar pro enfrentamento e pensar o seguinte: nós já rompemos isso aí. A nossa tentação desde o Éden é ir pro conhecimento do bem e do mal. Mas lembra que Deus tem a árvore da vida. Nós temos que levar a vida. Qual é a nossa iniciativa que leva a vida? É uma outra via. Não é essa via. Na cidade, as igrejas que estão na cidade têm que dizer: o nosso caminho é o caminho de vida. Não é o caminho do bem, porque o caminho do bem qualquer um pode ir. Então a gente está fazendo umas escolhas de bem e mal nos negócios, ou bem e mal nas missões, ou bem e mal nas igrejas, quando a gente está numa outra via. A gente deve
levar as pessoas para esse outro lugar, né? Essa outra perspectiva de transformação. Uma coisa, eu abri uma hamburgueria que toca Aline Barros. E você acha que não tentaram fazer isso comigo? Tentaram, mano. Já deve ter algumas, né? Pra ser holy tem que ter Aline Barros. Você entendeu, mano? Pelo amor. Nada contra mesmo. Meus filhos adoram pode ouvir. A música do Pinguim, né? Legal pra caramba. Socar, tem um monte de coisa legal. Olha que interessante. Acho que 70% da minha equipe que trabalha no Holy, no Fone, cara, eles não são cristãos. Não faz sentido eu só contratar crente também. E olha que interessante. Todos os missionários que a gente apoia, por exemplo, o Ismael e a Fanny constroem imóveis para refugiados do Estado Islâmico. E é uma coisa que a gente não fica promovendo isso. Todas as vezes que esses caras que a gente apoia estão no Brasil de férias, normalmente eles vêm em março pro Brasil. Cara, eu trago eles para falar pros meus funcionários. Pra ele entender o seguinte, cara, você não tá trampando uma empresa à toa que vai fazer o patrão ficar milionário e surfar na Indonésia. Tá ligado? Eu fui surfar na Indonésia, por isso que eu falei. Entendeu? Porque senão, que assim, eu falo direto isso pra eles. Mas a parte do milionário é verdade ou só da Indonésia? Cara, a minha próxima casa tem Rua de Ouro, é o que eu posso te dizer. Bora lá. E tem várias casas lá, várias moradas, né? Não é só a minha. Então, o lance pra mim, cara, é o corporativismo, né? Os caras estão procurando propósito nas coisas, cara. E a gente descobriu o nosso propósito maior de vida, cara. Jesus, mano. E aí, através das coisas que a gente faz, através das coisas que nós somos, eu não posso falar que eu sou crente, domingo, Estado Islâmico, casa, Amazônia, que nem agora África. E se eu for um patrão, um dono tosco, que não dá bom dia, que paga por fora, esqueminha. Então, e é muito legal, porque aí você é desafiado, ou pelo menos a viver isso todo dia, cara. Não tem mais... Eu não boto uma roupa pra ver Deus domingo. Vou botar roupa pra ver Deus. Eu vou lá, vejo Deus, legal, e domingo eu largo, tiro ela e vivo outra parada. Já não tem mais aquilo, né? Every single day mesmo. Todo dia ser aquilo vida, que... Né, aconteceu, anteontem, um funcionário nosso, cara, descobriu que a mãe foi diagnosticada com câncer. Ele tá sempre nos cultos lá. A gente faz sempre tem uma devocional que eu dou toda quinta-feira pros funcionários há 5 anos já. Cara, ele chega e fala, minha mãe tá com câncer e tal, diagnosticada, vai ter que fazer cirurgia urgente da mama e tal, não sei o quê. E ele era o gerente de plantão da noite, cara. Aí eu podia falar, fica até 1 da manhã aí e quando você saísse... Cara, não, eu falei, vem cá, mano. Abracei ele, falei, vem cá. Orei com ele, falei, que notícia horrível, mano, de diagnóstico. Tem alguém que pode substituir? Pode, cara. Então vai lá, abracei, o moleque abraçou, chorou, saiu e foi embora. Não teve o louvor, não teve o momento do olha pro teu irmão do lado e fala qualquer coisa. Muito bom. Você entende? Tem muito a ver com o dia a dia. Teve uma outra coisa, até falei com ela ontem, a Fabi, uma vizinha nossa, a Fabi mora em frente ao Holy e um dia ela virou e falou assim, tô pra ser despejada, não sei o que, não consigo pagar meu aluguel, preciso de um trabalho, me arruma qualquer coisa aí pra eu fazer. Aí antes de eu responder, ela falou, mas você nunca vai me dar um trabalho, né? Você é crente. Aí eu fiz assim, eu levantei, cara, abracei ela, eu falei, cara, se Jesus te ama, quem sou eu, mano? Quem sou eu na fila do pão? A hora que eu abracei ela parecia minha filha no meu colo. Custou uma negona linda, mano, gigante, começou a chorar. Que é isso? O que eu tô sentindo? Falei, seja bem-vindo à presença tá sentindo. de Deus. Quando acontece isso, eu falo assim, você tá sentindo o que eu acredito. Ela fala, mas como? Mas eu não acredito em Deus. Não, mas esse sentimento que você tem aí, que você tá emocionado... Que amor, né, mano? É o que eu acredito. Essa questão do propósito é algo essencial, assim. Porque hoje a gente tá vivendo numa época de pós-verdade, né? Onde não existe uma verdade absoluta. Pra essa galera que não é cristã, né? Então, qualquer verdade, ela pode ser relativa a partir daquilo que eu interpreto como verdade. Mas isso é uma coisa muito legal pra galera, porque de certa forma a gente consegue encontrar um ponto de contato nisso. Porque se eu sou genuíno naquilo que eu falo e naquilo que eu... Se o meu discurso tá alinhado com aquilo que eu pratico, as pessoas me ouvem. E cara, isso é uma coisa muito boa pra nós que vamos pregar o evangelho, porque se a minha vida condiz com aquilo que minha boca tá falando, as pessoas vão me ouvir. Essa questão hoje do propósito tem muito sentido. Esses três aqui, eles curtem muito, né, estar em São Paulo, numa cidade grande. Eu moro no interior, eu já morei aqui no ABC. Aqui não, né? Lá no ABC, em São Bernardo do Campo. E eu nem sei se eu apontei pro lado certo, é pra lá que tá mesmo o ABC? Não sei. Pode ser que lá... A gente acha que é. Pode também. ser que pra lá. Acho que pra lá está a África. Não, a África está pra cá, né? Tá bom. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa atuação urbana que esses três fazem, que gostariam de acrescentar aqui, de colocar. Pode vir aqui no microfone e participar. Uma dúvida. Qual a reação que as pessoas têm
porque vocês comentaram que são pessoas que dificilmente seriam alcançadas, né? Como que elas se sentem? Tem alguma rejeição ou elas rapidamente aceitam o evangelho? Ou... Da perspectiva, a partir do que eu faço como missionária pelo Steiger, a galera tá bem secularizada, né? E houve uma mudança, eu acho, na formação social, nessa questão do crer. Antigamente, na minha geração, o ateísmo era algo muito forte. Então as pessoas viviam defendendo a questão de elas não crerem em nada. As novas gerações, que é essa galera que nasceu a partir da segunda metade dos anos 80, que é essa geração Z, a geração Y, é uma galera que eles não são contra a religião. Pelo contrário, é muito sincrético. Então eu escolho elementos de várias religiões e eu construo a minha própria fé. Então eu ter uma fé não é um problema, desde que eu seja genuíno naquilo que eu fale e que meu discurso esteja alinhado com aquilo que eu falo. Então se eu falar alguma coisa e praticar outra, é muito difícil. E a gente constrói isso a partir dessa premissa com a galera. Então quando a gente vai lá fazer um evangelismo, todos os nossos evangelismos é voltado para o público não cristão. Então dificilmente um cristão se sentiria à vontade naquilo que a gente faz. Ele nem acha legal, né? Não, nem acha, definitivamente. E tem alguns eventos que a gente constrói nesse sentido, que nem, por exemplo, o Manifest é um evento de arte que a gente coloca bandas cristãs e não cristãs para tocar junto. E aí a gente tem a oportunidade de apresentar Cristo de uma outra maneira, dentro desse universo deles. Ninguém chega lá dizendo, olha filho, você precisa mudar, isso aí tá errado, você tá pecando, você não tá cumprindo com aquilo que a Bíblia diz, porque isso não faz sentido para uma pessoa que não é cristã. Não faz sentido para uma pessoa que não conhece a Cristo. Mas a nossa abordagem é sempre do tipo, cara, existe uma esperança. A galera tá carente de algo que lhe dê significado, que lhe dê esperança, e até essa mudança do paradigma de que eu busco algo que me valide e que me faça sentido, tem relação com isso. Isso é muito bom para nós que somos cristãos. Porque se a galera tá buscando, a gente tem uma verdade, a única verdade, para oferecer e que transforma vidas, né? Então, a gente nunca encontrou muita barreira e nunca ninguém negou oração. O cara pode até não ter, assim, essa habilidade, a gente chegar e falar frontalmente. Mas se eu falar pro cara, deixa eu orar por você, posso fazer uma oração? Pode. Nunca ninguém negou. E aí a gente apresenta o plano de salvação durante a oração. Acontece bastante. Lá no Holy, eu não falei, né, gente? Eu sou pastor também. Lá no Holy eu faço devocional, é uma espécie de pequeno grupo. Começou para os funcionários e de vez em quando tem fornecedor que acaba ficando, dono de estacionamento, enfim, que acaba participando um pouco ali, de 15 minutos. E é voltada para os funcionários, é evangelística, com foco em Cristo mesmo. Já teve algumas decisões, assim, por Cristo, sem o apelo tradicional de convencional na rua, do tipo, eu quero me render a Cristo, sentir, mas muito mais no dia a dia, né? A conversão é um processo, né, gente? É lento, né? Ou não. Acho que não tem uma regra. Tem gente que é direto. O meu processo de conversão foi direto. Eu estava afundado nas drogas e foi assim. Voltei pro Brasil em 2002, nunca mais usei droga, enfim, foi um processo meio que rápido na minha vida, né? E lá no Rolê eu já vi, acompanhando toda quinta-feira, andando com os funcionários e vendo. Eu lembro de um menino que, cara, ele é incrível. Ele mora ali no centro e eu lembro que no começo ele era o nosso chapeiro. E no começo ele participava desse momento e ele sempre disse, olha, Gabriel, eu vou participar, mas eu quero que você saiba, eu sou ateu. Eu falei, não tem nenhum problema, cara. Você não é obrigado a ficar, mas se você quiser ficar, você é bem-vindo. E aí com os funcionários e tal. E aconteceu um episódio com ele, no começo de 2018, ele tava se preparando para ir para Nova York, era um sonho dele. Além de ser chapeiro, ele é um skatista de mão cheia. E ali a gente tá muito perto da Praça Roosevelt ali, né? E eu lembro que o Léo, aconteceu dele sofrer um acidente muito sério, um carro pegou ele na rua. Cara, e parecia que ele tinha saído na mão um UFC, assim. Rachou a cabeça, cara, e tal. E ele já tinha até saído do rolo, ele tava se preparando para ir para Nova York. E aí eu falei, cara, mandei um WhatsApp pra ele, falei, cara, posso te visitar? Ele falou, demorou. Aí fui visitar ele no hospital, depois fui na casa dele. E eu me lembro quando eu encontrei, cara, aí a gente conversando, ele me contando até onde ele lembrava do acidente, de tudo que tinha acontecido na vida dele. Eu falei, me desculpa, cara, eu não quero enfiar goela abaixo nada na sua vida, mas eu não consigo acreditar que não foi Deus que te livrou, cara. Olha como você tá, você tomou 60 pontos na cabeça. Cara, a sua calota saiu do lugar, sabe? O negócio foi muito louco. Aí ele parou, ficou me olhando assim, ele falou, acho que eu nunca parei pra pensar nisso, né, cara? Eu falei, então, posso só agradecer a Deus, mano? Você agradece ao universo e eu agradeço a Deus. Posso orar com você agora, cara? Agradece pela sorte. Você agradece a sorte e tal. E foi muito legal porque ele falou, eu quero que você ore por mim, né? É um cara que eu não encontro mais porque tá morando lá, né? Mas entendendo o processo de cada um, né? Eu só quero ser uma ponte, você tá com fome, toma uma colher aí de Jesus. Até que a decisão não é minha, né? E aí nesse relacionamento, acho que essa aceitação tem a ver com isso, né? Se eu já
chegasse dizendo, você é ateu, se arrepende, não sei o que, seu cabelo, não sei o que, já ardei no fogo, eu acabo esterilizando uma possibilidade de me relacionar com ele, né? E a gente, olhando para as situações, Deus acaba nos usando nesse contexto para ser uma ponte para que ele pudesse... E os projetos de missão urbana, os projetos que a gente está envolvido, que a gente está ativo, a gente vai encontrar alguns que têm natureza diferente. Por exemplo, eu falei para vocês aqui daquilo que é desenvolvimento comunitário e os trabalhos que a gente faz com adolescente, com jovem, com criança. Esses trabalhos são de prevenção. Ele é de baixa complexidade, mas de alto resultado. Então você tem alto impacto e baixa complexidade. Aí os projetos que estão ligados à recuperação, que é o que o pessoal da Extreme faz, que é trabalhar, no caso, se ele trabalha com os adultos, que já são usuários, então é o trabalho de recuperação. Que a recuperação é trabalhar com presidiário, com pessoa da Fundação Casa, os profissionais do sexo. Esse grupo de pessoas é alta complexidade, alto custo e baixo resultado. Mas são pessoas que precisam ser alcançadas também. E tem a vocação de muitos amigos nossos que está voltado para esse público. Então a gente pensar que na missão a gente vai encontrar gente que o processo que Deus usa com ele, na missão urbana, a gente vai ver bastante disso. Gente de alta complexidade, o cara aceita Jesus e num instante o cara larga o crack de 10 anos. E você vai encontrar o cara que passa 20 anos e não consegue largar. Sim. A maconha, que teoricamente a gente fala é uma droga leve. Mas a gente olha para esses processos que a gente está envolvido na cidade, vendo essas coisas acontecendo, pensando nessas dimensões da urbe, né? E é legal que assim, Deus vai agindo da forma dele e a gente só é usado por ele para que isso aconteça, né? Eu não sei qual o idioma que a gente vai falar no céu, né? Não? Mas eu sei que a linguagem com certeza vai ser de amor. É só uma linguagem celestial mesmo, assim, de você trazer para perto essa linguagem de acolher e não condenar no primeiro momento por causa de um costume, de uma roupa, de um lugar. Eu acho que essa linguagem conecta as pessoas a Deus, conecta a Jesus, e as mudanças que as pessoas tiverem que passar, sofrer, toda a mutação de conversão, o processo de metanoia mesmo é algo do Espírito para nós, e Deus só nos coloca próximos a pessoas para andar junto com elas, né? Quem foi que falou isso? Você que é o mais inteligente aqui ou não sei se do grupo, mas o Paulinho. Quem foi que falou que o evangelho é um mendigo que encontrou pão contando pro outro? Não sei quem foi o... Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi, eu não sei quem foi que... É um mendigo contando pro outro onde conseguir pão. Fala que é São Francisco de Assis, que dá certo. Tá bonito. Algum muito inteligente aí lembra de quem é essa frase? Não, mas acho que é isso, assim. Oi, C.S. Lewis. Legal. Disseram aqui que foi C.S. Lewis. Alguém dá um Google enquanto isso. A internet não funciona aqui, não dá. E às vezes eu acho que mais do que falar, tem muito essa questão do relacionamento, eu acredito muito nisso. Nós já tivemos experiências assim de estar em backstage com uma banda, é um evento nosso e a gente é tudo crente, organizando um evento pra não crente, com banda não cristã, e aí os caras falarem, vocês são diferentes, aqui a gente não se sente um produto. Qual é a diferença, assim? Veio uma mina do nada e me perguntou se eu queria água, se eu queria fruta, vocês estão tratando a gente muito bem, isso é estranho. Uhum. E aí no final, a banda inteira vira e aceitar Jesus, porque falou, cara, vocês impactaram a gente demais. Lá no Rock no Vale a gente experimenta isso também, é legal demais. É demais, não é? A gente fez um evento agora para construção, para o ano passado, em dezembro, para terminar a quadra do nosso projeto lá na Cracolândia, né? Da quadra de futebol dos meninos. E aí tem um blog que chama Hambúrguer Perfeito, que ele falou, cara, a gente vai ajudar, vamos fazer um evento e vamos levantar 9 mil reais, que era o que precisava para terminar a quadra. E aí juntou, 30 hamburguerias de São Paulo, né? Muito legal. E aí eles se mobilizaram, falaram, e a gente vai ajudar. O Rony tava junto e tal. E aí terminou, juntou todos os donos de hamburgueria lá e tal. Eu falei, cara, eu queria orar, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão contribuindo para uma coisa que, de repente, ninguém foi lá ainda, mas é muito legal. Aí um monte de gente chorando e foi muito bacana também. A gente subestima muito o Espírito Santo de Deus. A gente acredita que é a nossa força, né, que faz, mas não. Pois é, gente. Alguém tem mais uma pergunta? Dá tempo para mais uma? Corre aqui lá do fundo, vem cá. Eu me chamo Vitor e tenho uma pergunta. Como a formação acadêmica de vocês, ou profissional, acabou influenciando e guiando também a vocação espiritual de vocês na missão urbana que vocês têm exercido? Eu trabalhava com cinema e televisão. Hoje, chegando aqui no Porto e vendo aqui os ramais aqui da Citrosuco e os outros ramais aqui, eu tive algumas vezes para gravar os processos aqui, né, de carregar navios, containers e todo esse processo, fazer documentários das grandes importadoras do país, enfim. Mas um programa que eu gravei, quem é mais velho aqui vai lembrar, quem é pelo menos maduro, Siga Bem vai Caminhoneiro. lembrar. Foi Bambalalão. Eu gravei um episódio dos irmãos do Siga Bem. Mas a gente gravou um montão de coisa idiota, eu gravei de tudo, né? A gente fiz campanha pro Maluf. Nossa! Você já tinha contado isso pra alguém? Na verdade, eu trabalhava pros marqueteiros, né? Então, trabalhei com o Lula também, né? Viajei com o Lula, várias viagens aí com o Lula pelo Brasil. Mas um dos programas que eu fazia era o programa Gente que Faz. O programa Gente que Faz era um documentário de 5 minutos que passava antes do Jornal Nacional. Não sei se vocês lembram. E aí, em todos os lugares do Brasil, mostrando coisas assim, transformação que uma pessoa sozinha fazia, que mudava a cidade, mudava
mudava o bairro, mudava a rua. Eu tava naquele momento assim, tava voltando pra Jesus, andando na igreja e começando a liderar na igreja. Eu via aquelas coisas assim, aquela transformação que uma família fazia, um grupo de pessoas, uma sociedade de amigos de bairro, mudava uma favela, mudava um lugar lá no meio do nada no sertão. Eu fiquei vendo aquilo, depois mais tarde fui trabalhar no programa Brasil Real, da Petrobras, outra proposta semelhante, mas mais de comunidade. Eu via aquilo e pensava assim, olha, o pessoal faz tudo isso sem Jesus. Imagina se esses caras conhecessem Jesus. Bom, eu tava começando a assumir a liderança na minha igreja, de jovens. E isso impactou demais a minha vida. Eu comecei a olhar, eu era de uma igreja, minha igreja ela era uma igreja, eu falo que é isolacionista, que é uma igreja que olha pro mundo e o mundo é inimigo, né? Foge dele, né? Isolacionista. Uma igreja é um gueto, né? É um gueto, né? Nunca tinha ouvido isso, cara. É, isolacionista. Na verdade, é o conceito de Niebuhr. Niebuhr, um escritor da década de 50. Esse negócio de ficar da igreja como um ambiente isolado. A igreja cresce porque nasce alguém lá, entendeu? Alguém ficou grávido, a igreja vai crescer. Aleluia, vai ter batismo daqui uns 10 anos. Então, a gente tinha que vencer essa barreira na minha igreja. E graças a Deus a gente venceu. A gente viveu um avivamento. Avivamento é uma coisa assim que você vive, depois que passa, você percebe, eu estava num avivamento, porque você pensa que aquilo lá é normal. Então a minha igreja, que tinha 60 membros, o culto de jovens tinha 50 jovens. Se você colocar para 500 pessoas, para 1.000 pessoas numa igreja grande, você vai falar que isso é demais. Mas na nossa proporção era avivamento, era a gente estando Jesus no banheiro da escola, era um montão de coisa acontecendo, porque a gente resolveu limpar uma praça. A gente resolveu, num programa de cultura da escola, resolveu levar a banda da igreja lá para tocar. Resolveu fazer coisas que, naquele momento lá, era muito disruptivo para as igrejas no entorno, mas a gente, a partir daquela experiência que eu tinha de estar lá na profissão de cinema e televisão, isso teve impacto. Mas só que assim, depois que a gente vê um jovem se sobressaindo, então numa igreja isolacionista, você vê um jovem se sobressaindo, você fala o quê? Manda ele ser pastor, né? Vai estudar teologia. Né? Só que quando eu encontro um jovem se sobressaindo hoje, eu não mando ele fazer teologia primeiro. Eu falo para ele fazer um curso superior em um lugar onde ele pode revelar e usar completamente as capacidades e o dom que ele tem na universidade. E teologia, formação em teologia, discipulado, essas coisas a gente vai fazendo aqui, ó, eu com ele. Aí chega o dia, se ele precisar, porque talvez ele não precise ter a formação em teologia, porque talvez ele não precise. Antigamente a gente mandava todo mundo pro seminário. Eu achei incrível lá no Vocari, lá em Maringá, a proposta daquela universidade, que eles estavam lançando de juntar a unimissional. Unimissional. Cara, achei, glorifiquei a Deus pela visão. Acho sensacional. Só para contextualizar então, sobre a proposta da universidade. A Unimissional, eles têm uma universidade lá chamada Unicesumar, que oferece formação, tá super bem conceituada no Brasil, e eles têm uma visão missional, os donos são cristãos e tal, e eles estão propondo para o ano que vem, a partir do ano que vem, eles começarem a trazer pessoas que façam a formação profissional em um período e no outro período façam a formação ministerial. Então o jovem sai de lá preparado profissionalmente e ministerialmente para poder cair no mundo. Eu achei incrível, mano. É bem revolucionário. É muito legal. Então, Aline, no meu caso, sua profissão. Eu trabalhei a vida inteira com a área administrativa, fui auditora financeira, fui auditora fiscal, trabalhei em escritórios de advocacia, de tributário, fiz muita coisa nessa área. E aí, um dia eu resolvi seguir os passos do meu marido cineasta e fui estudar produção de cinema e virei produtora de cinema. Todo mundo aqui é da comunicação aí, ó. O Prieto é do jornalismo. Então, eu tive meu relacionamento com a arte começou aí, né? Eu sempre fui muito das exatas, assim, dessa coisa administrativa, organizacional. Então, o Ângelo foi uma fonte de arte pra minha vida, porque eu aprendi muito sobre isso, achava que arte era coisa de nerd. Porque ele é uma obra de arte, né? Nem fale, né? Você perdeu a oportunidade, eu falo pra você, olha aí. Obrigada, Paulinho. Então, pra mim tem tudo a ver, assim, porque hoje eu sou a pessoa responsável por toda a área administrativa, organizacional e financeira do Steiger, da infraestrutura do Steiger no Brasil. E é a minha profissão aplicada dentro da missão, porque missão não se faz só na rua, tem uma galera na rua porque tem alguém por trás cuidando da parte administrativa, financeira, correndo atrás de sustento, correndo atrás de parcerias para que as coisas aconteçam. Eu sou essa pessoa. E eu ainda também produzo eventos, né? ainda produzo todos os eventos da nossa missão e fora da missão, porque eu tenho bastante know-how nessa área de produção. Então, a minha profissão é totalmente aplicada na missão que eu vivo como integral desde 2015. Muito bom, gente. É muito legal. A gente sempre, quando fala para jovens, a gente fala, não se preocupe que a profissão que você vai escolher aos 17 anos vai ser o que você vai fazer pelo resto da vida. E tô fazendo teologia agora. Tá fazendo teologia aí, ó. Chegou a hora.
Agora, aos 41, gente. Então, Madura. Então, assim, Deus vai preparar você. A coordenadora de comunicação do Vocari é minha esposa. Ela é farmacêutica. Cadê ela? Tá lá no fundo? Não tá agora. Ela é farmacêutica, só que ela consegue coordenar uma galera que, às vezes, quem é da comunicação não consegue. Por aí vai. Deus vai usando a sua formação, a sua forma de entender e viver o mundo pra glória dele. Pode ficar tranquilo com isso. A gente tem mais 5 minutos. Eu gostaria de encerrar com vocês dando algumas dicas de quem, na sua realidade, quer começar a gerar uma transformação na realidade em que está, dentro do contexto em que está, para começar a entender como Deus pode agir através de nós, no nosso contexto, sem necessariamente, inicialmente, ir para outro lugar, mas onde está consegue fazer alguma diferença. O que vocês têm de dicas para quem quer fazer ladies isso? First? Ladies first. Cara, seja autêntico. A primeira coisa que a gente tem que romper é com esse dualismo que muitas vezes a gente é ensinado, que a gente é crente quando tá na igreja e quando a gente tá fora da igreja a gente não é crente. E talvez eu não tenha que falar sobre a minha fé, eu não tenha que ser... Seja genuíno, seja cristão em todo lugar que você tá. Seja o cara que produz frutos dentro da igreja, mas também produza fora da igreja. Porque a gente não vai conseguir ser luz dentro da lâmpada e a gente não vai ser sal dentro do saleiro. Então a gente tem que ser sal onde precisa de sal, luz onde a gente precisa de luz. Entenda a sua geração, quais são esses problemas, quais são as dúvidas, as questões que essa galera tem levantado, quais são as pautas que a galera tem discutido. Não seja alienado, tenha amigos não cristãos, se relacione com pessoas que não são só do seu meio, sai dessa zona de conforto. Vai conhecer o que o mundo tem aí fora, sem se perverter e sem se contaminar com ele, ok? Senão vai ficar falando, a missionária falou pra sair da igreja. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Aproveita tudo. Mas seja luz lá onde precisa de luz, né? E seja relevante, é isso. Simval. Pra seguir a ordem. É a ordem, né? Vai lá. Gente, quando a gente olha para os problemas da cidade, do seu bairro, aquilo que toca mais a gente, o primeiro impacto, é o efeito. A gente olha para os efeitos, né, do caos, o efeito do pecado que está na sua região. E o efeito, ele é o menino que está batendo carteira, a menina que está fazendo programa ali já com 15, 16 anos. Esse é o efeito. Então, quando você pensar na região aonde você está, tenta pensar na causa. Quando você se movimentar como igreja para começar alguma coisa, a gente é mais inteligente. A transformação social cristã, ela é mais inteligente do que direita e esquerda. E a gente vai na causa e não vai enfrentar o efeito. Porque toda vez que a gente vai e fica lidando com o efeito, a gente vai lidar com o efeito pro resto da nossa vida e a causa continua ali do mesmo jeito. Então, quando o pessoal agora tá falando bastante do suicídio, né? Alguma coisa tá aparecendo bastante. Mas lembra, é muito importante você guardar isso. Suicídio é efeito. Você fica atacando o suicídio é efeito. Então a gente tem que ir na causa. Como é que a gente enfrenta o suicídio como causa? Tô falando dessas coisas aqui, mas já dá pra você ter uma ideia de como que você vai fazer um enfrentamento como igreja, olhando pra onde você tá, que você vai enfrentar as coisas pensando na causa. O que é que está causando a pessoa ficar considerando o suicídio como uma saída? Como é que a gente enfrenta isso? O que eu faço para aquela menina parar de considerar a prostituição como uma solução? Como é que eu enfrento a causa que leva, não uma menina, mas leva 10, leva 20, leva os meninos também a se prostituir? O que é que leva os meninos para as drogas, do jeito que está levando, para a violência? Vou enfrentar a causa. E quando eu enfrento a causa, aí eu tenho um resultado que pode ser multiplicado. Então, aquilo que você está fazendo na sua rua e no seu bairro, aquilo que a tua igreja está fazendo, a igreja vizinha pode fazer, a igreja em outra cidade pode fazer, a igreja em outro país pode fazer, se você enfrentar a causa. Então, pedir criatividade para Deus para a gente enfrentar a causa e não o efeito. Toda vez que a gente faz o efeito, a gente está fazendo a transformação social que aí qualquer pessoa pode fazer. Na verdade, os governos se estabelecem lidando com o efeito, mal e mal com o efeito, porque a causa, o enfrentamento é mais difícil e o enfrentamento seria de solução, uma vez que o problema fosse resolvido, seria de solução completa do problema, né? E não do efeito. E eu queria falar sobre a teologia do bolo de chocolate com cenoura. Olha só, teve a da prosperidade, bem, né? teve a da libertação, teve a da libertação. Esses caras da comida, né? Os caras têm uma da comida na teologia agora. Poderia falar também da teologia do pão, carne e queijo também, que podia ser bem legal nessa hora. Mas assim, o meu maior gemido dos últimos 4, 5 anos tem sido em a gente voltar a ser igreja. Não um lugar onde a gente se encontra como no estádio de futebol e a gente torce pro mesmo time, tem a música, tem um momento de união ali, tá junto e torce. Só que quando acaba não tem mais vínculo e não tem relacionamento. Eu acho que a gente como cristão, eu falei da teologia do bolo de chocolate com cenoura, porque eu acho que falta muito a gente voltar a sentar à mesa com todo mundo e se relacionar de verdade. Eu acho que a gente se fechou muito em querer resolver só os nossos problemas e uma corrida atrás do rabo pra ser feliz, como um cachorro que fica dando volta, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. E a gente precisa lembrar
lembrar que, cara, o judeu carpinteiro não tinha nem onde encostar a cabeça. A gente precisa se lembrar que nós somos chamados, e o evangelho é serviço, o evangelho é servir, o evangelho é compartilhar, o evangelho é pegar a sua cruz e seguir, o evangelho é renúncia, o evangelho é cruz, o evangelho tem dor, o evangelho é isso pra nós. E a proposta do evangelho não é Disney todo dia. Quando rolar Disney, glória a Deus, mas quando não rolar, glória a Deus também, né? E eu falo do bolo de chocolate com cenoura, que às vezes o nosso vizinho, as cidades estão, no nosso caso urbano, elas estão se verticalizando em qualquer lugar, certo? E aí como é que a gente vai entrar nos apartamentos? Como é que as pessoas não querem simplesmente ouvir uma mensagem mais, porque se elas precisarem da gente para ouvir essa mensagem, elas vão no YouTube, elas vão no Netflix, elas vão em qualquer lugar, tá cheio de coaching, um monte de gente. O que as pessoas precisam mesmo é de nós cristãos nos levantarmos e nos colocarmos à disposição para estender a mão, para ser o elo entre o vazio delas para com Deus, porque a gente sabe que não somos nós que vamos preencher esse vazio delas, mas é Deus quem preenche através das nossas vidas, né? Como é que a gente vê Deus hoje? Se alguém chegar para você, ó, na hora que você for desembarcar desse barco aqui e perguntar, como é que eu faço para ver Deus? Qual é a tua resposta? Você vai falar, vai na minha igreja? Você vai dizer, olha para mim, vamos lá, vou te mostrar Deus, posso te dar um abraço, posso te contar quem é Ele, olha para minha vida, vê Jesus em mim. E eu não tô falando da teologia do evangelho, é um abraço, mas tem a ver com muito mais eu me abrir para me relacionar, e aí sim, bater na porta do vizinho do prédio, do vizinho do lado, leva o bolo de chocolate com cenoura e fala assim, ó, senta aí, desliga o celular, desconecta do WhatsApp, mano, vamos trocar ideia. O de cenoura com chocolate. É, de cenoura com chocolate. Desliga um minuto e aí a gente vai voltar com um lance que é, pra mim, que é a beleza da igreja, né? A comunidade que divide lágrima e sorriso. Né? Tá na hora da gente voltar a ser as comunidades que dividem lágrimas e sorrisos, né? De transformar as nossas comunidades como um referencial no bairro, né? E não as pessoas reclamarem porque a gente ocupa as ruas durante os domingos e transforma o bairro num caos. E ela não é resposta. Se fechar, o que acontece se a sua igreja fechar hoje? Os vizinhos vão agradecer, tua comunidade vai agradecer, vai falar, meu, graças a Deus, crentes foram embora. Até dá glória a Deus. Glória a Deus, crentes foram embora. Ô meu, ainda bem, cara, porque essa comunidade, eles foram relevantes no entorno, né? E eu acho que é isso. A gente precisa voltar lá atrás, a beleza desse evangelho, né? Que divide lágrima e sorriso, né? Eu não consigo acreditar que o menino que colocou os 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus para falar multiplicar e alimentar tanta gente, né? Ele não comeu. Eu não consigo acreditar que ele deu, simplesmente colocou os pães na mão dos peixes de Jesus, deu para Jesus, deu na mão dos apóstolos para eles multiplicarem, ao invés de falar, não, eu vou garantir o meu rango aqui na volta. Sempre falando de comida, né? E ele coloca e Jesus multiplica e a multidão é alimentada pelo serviço dele, a disposição dele, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado, Aline. Obrigado, Júnior. Obrigado, Gabriel.